A paz do Senhor, irmãos. Eu quero aqui nesse vídeo, dentro dessa classificação que nós estamos falando aqui de falsos líderes, falsos profetas, trazer mais um grupo, que são um grupo que estão na presença de Deus. Isso tem acontecido ao longo da história de toda a geração, homens que começaram bem, e no meio da sua trajetória, por algum motivo, começaram a ver o Evangelho como uma oportunidade de riqueza, começaram a enxergar o Evangelho distorcidamente, não com aquela visão que tinha no princípio, de pregar a verdade, de salvar almas, de alcançar o reino eterno. Essa é a visão única e verdadeira para todos os fiéis. Essa é a visão de Cristo e é a visão que Ele tem passado através da sua palavra para todos que têm tido contato com ela. Tem este grupo, e este grupo, muitos neste momento deixaram essa fidelidade, deixaram de viver a verdade, já prega o Evangelho de todo jeito, já faz das ovelhas, das suas igrejas, negócio, tirando ali dinheiro, prega a palavra distorcidamente, não prega contra o pecado, não combate contra o pecado. Homens que começaram bem, mas na sua trajetória o diabo foi trabalhando, porque ele trabalha 24 horas com esse propósito de tirar a sua salvação, a minha salvação, de levar você para longe do conhecimento da verdade, para que você não possa alcançar a eternidade. Observe, vamos ler aqui, segunda carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 20 está escrito: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvido nelas e vencido, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Verso 21. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Verso 22. Deste modo, sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao despojadouro de lama. Observe, aqui está falando de pessoas que foi alcançada pelo conhecimento da verdade, o santo mandamento, ouviram o Evangelho, se converteram, e aqui está apontando para os líderes, principalmente para os líderes, mas se aplica a todos aqueles que servem a Cristo. Todos nós que estamos em Cristo Jesus, tanto líderes, pastores, missionários, independente do cargo eclesiástico, como simplesmente obreiros ou membros, eles estão sujeitos, depois de conhecer a verdade, se envolverem com a injustiça de novo, ou seja, com o pecado, retroceder. A pessoa está indo bem, mas por algum motivo a pessoa deixa de vigiar e começa a voltar a fazer tudo que fazia outra hora, quando era velho homem. Então é exatamente disso que está tratando Pedro, conhecer o caminho da justiça, escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Escapado das corrupções do mundo, do pecado. O que é a corrupção? Do pecado. Escapado pelo quê? Pelo conhecimento. Por isso a Bíblia diz, 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? João 17:17, santifica na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, do Senhor Jesus, a verdadeira, única, pura, ela é a verdade. E essa verdade nos liberta. Então, aqui está falando a mesma coisa. Escapar das corrupções do mundo pelo conhecimento da verdade. A pessoa vê o conhecimento, ouviu, aprendeu, passou a viver a nova vida em Cristo Jesus. Mas, segue aqui dizendo aqui, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos. Foram outra vez envolvidos nelas nas corrupções. E foram vencidos. Porque tem muitas vezes que nós começamos a voltar à prática do velho homem, por algum motivo, e às vezes a gente desperta, o Espírito de Deus desperta a gente no caminho. Mas muitas vezes a pessoa não dá mais ouvido, a pessoa fecha a mente, Deus vai falando, usa a pessoa, usa diversas maneiras para falar com a pessoa, e a pessoa vai voltando aos poucos, fazendo as mesmas coisas, sem perceber que a pessoa está se aprisionando ao pecado novamente. E o último estado dessa pessoa vai ser pior do que o primeiro. O sofrimento vai ser grande, porque há uma cobrança. A pessoa já tem um pleno conhecimento do que é certo e do que é errado, da salvação e da perdição. E mesmo assim a pessoa se deixa levar com facilidade pelo pecado, ou seja, pela mentira, pela avareza,
né? Como se vê aí os falsos líderes, eles estão se perdendo em cima do altar, acreditando que está fazendo bem para a sua vida. Mas na verdade Satanás está batendo palma, né? Porque está vencendo eles, né? Enganando pela palavra de Deus, em cima dos altares, em mentira, roubando, usurpando, né, os fiéis, e vai haver uma cobrança em tudo isso. Nada vai ser impune diante de Deus. Tudo vai ter uma punição. Amém? Então, melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo desviado do santo mandamento. Ou seja, desviado. Estão desviados em cima do altar. Estão desviados dentro da igreja, né? Ao mesmo tempo que está na igreja pregando, no caso dos líderes, estão roubando. Não tem visão de almas, não tem visão de reino, não se preocupa com almas, não quer saber delas. Elas que se arrebentem para lá, né? Não se importa com a causa delas, das ovelhas. Deixa as ovelhas para lá, vamos tirar a lã delas e vamos usufruir de carro, de mansão, e esquece que vão morrer e que vão comparecer diante do juízo. Então o que adianta tudo isso? Então o que nós temos que lutar, você que está dessa maneira, lute contra isso. Porque Satanás está trabalhando e o propósito dele é arrancar a tua salvação. Trabalhando desta maneira, enganando o homem em cima do altar. Né? Porque tudo haverá uma consequência. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que é plantado é colhido. Amém? Verso 22, deste modo sobrevém o que por verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao despojador de lama. Isso é uma linguagem simbólica para você entender. O cão, ele voltou ao seu próprio vômito. O cão, na sua natureza, ele tem o hábito de vomitar e comer o seu próprio vômito. A porca, falando literalmente, tem a sua natureza de deitar só dentro da lama. Né? Assim são aqueles que foram tirados da lama do pecado. O que é a lama? Que é o pecado, o mundo. Foram resgatados pelo conhecimento da verdade. Né? Então, só que se envolveram no pecado de novo, voltaram para fazer as mesmas coisas. Ou seja, voltaram para a lama de novo, ou seja, a praticar os mesmos pecados que anteriormente, que não tinham conhecimento, faziam. Foram libertos, mas se envolveram e foram vencidos e se encontram dessa situação. Neste momento não é diferente. Existem milhões e milhares que se encontram desta maneira, numa situação de miséria, líderes, pastores, homens que foram usados já na presença de Deus, mulheres, mas que na sua caminhada, por algum motivo, se desviaram desses santos mandamentos de Deus e hoje se encontra dessa maneira, como a porca que foi lavada, né, foi purificada pela fé em Cristo, mas hoje se encontra na lama, ou seja, no mundo, no pecado. E o cão comendo seu próprio vômito, ou seja, voltou para as mesmas práticas que anteriormente, quando não tinha um conhecimento, fazia, né, se deixou ser envolvido e se deixou ser vencido. É você que está assistindo esse vídeo, volte para a presença do Senhor, amém? Quero ler mais um texto que em paralelo com esse, que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônio. Verso 2, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Observe, muitos se apostatarão, né, dando ouvido a doutrina de demônio. Muitos abandonarão a fé, têm abandonado, estão abandonando e hão de abandonar a fé. O versículo 1. Por quê? Versículo 2, pela hipocrisia de homens. Esses homens são os mesmos que Pedro está falando no capítulo 2 de 2 Pedro. Né? Esses homens que se corromperam na sua caminhada e ensinam as doutrinas de demônio. As suas mentes já foram cauterizadas, ou seja, as suas mentes já estão presas na avareza, no engano e na mentira, e pratica todo tipo de engano, e para eles esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de liberdade, esse é o Evangelho é algo simples de viver, né? Para eles o Evangelho não precisa esse negócio de muito orar, de consagrar, é só ir para a igreja, é só isso só. Então esses homens, as suas mentes foram cauterizadas, as suas mentes, o Espírito Santo de Deus já não alcança mais sua mente, porque já fechou, ela está tão obscura, o grau de pecado já está tão profundo, que o Espírito de Deus ele já não alcança mais, porque a pessoa já não dá mais ouvido, a pessoa quer permanecer naquela corrupção, por conta da vida que está ali oferecendo. A mentira está trazendo dinheiro, está trazendo prosperidade, riqueza, reconhecimento em todos os lugares. Então é isso que o homem almeja, ser reconhecido, ser exaltado, ser glorificado, né? Até tirar a honra que só pode ser dada a Deus,
né, para a sua própria vida, buscando o glamour, buscando a fama. Então as mentes desses homens estão cauterizadas, e através dos ensinos que eles trazem, que são doutrina de demônio, faz milhares de pessoas se apostatarem da fé. Amém? Eu quero ler aqui Hebreus capítulo 13, o versículo 17 está escrito assim: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velo por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Nós vemos aqui o escritor de cartas aos Hebreus falando algo muito importante aqui, sobre a obediência dos membros das ovelhas aos seus líderes, né, aos seus pastores. Qual pastores? Olha o versículo 7 do mesmo capítulo. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos fala a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Olha o pastor colocando aqui, sendo colocado aqui como exemplo aos fiéis. Está falando aqui para atentar na maneira, no viver do pastor, e imitar a fé dele. Daqueles que pregam a palavra de Deus. Então você vê uma responsabilidade muito grande, o pastor como espelho, como exemplo para os seus fiéis, para os rebanhos, aqueles que Deus concedeu para ele cuidar, ministrar, ensinar com todo carinho, para entregar nas mãos deles. E um detalhe muito importante que eu quero trazer aqui, no versículo 17, que os verdadeiros pastores velam pelas almas dos seus membros. Como está escrito no versículo 17, obedecei aos vossos pastores e sujeitai a eles. Aqui está pedindo para os membros, os obreiros, ovelhas que estão naquela congregação, obedecer os seus líderes. É necessário obedecer os seus líderes, os verdadeiros líderes que pregam a verdade de Deus. E um detalhe muito profundo aqui, eles vão dar conta dessas almas. Amém? Então você que prega a palavra de Deus, que é um pastor, que é um líder, um doutor, um apóstolo, um missionário, que prega a palavra de Deus, tenha esse entendimento, que você dará conta de cada alma que você ministra. As ministrações que você dá para as pessoas, elas serão colocadas à prova, elas serão julgadas diante de Deus. Tudo será julgado, por isso que existe o livro das obras, os livros das obras do livro de Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 1. O julgamento do trono branco é após o milênio. Amém? Então, irmãos, tudo será julgado. Então, é uma responsabilidade muito grande você tem que ter essa consciência. O que você prega, como você prega, que tipo de mensagem, o cuidado com as ovelhas, como trata elas, como trata a congregação, se é como negócio, se é como alma, né, se é com desprezo, né, se é com carinho, se é com amor, tudo isso é registrado e dará testemunho contra cada pessoa, ou seja, cada líder. Então guarda essa palavra no teu coração. Todos que pregam a palavra de Deus dará conta das suas mensagens, dará conta das ovelhas que ministra, né? Então cuidado para Satanás não vencer, não prevalecer, né? Nós temos que vigiar 24 horas por dia a nossa vida. Amém? Que Deus vos abençoe grandemente. Ficais na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus.